Olá, bem-vindos de volta. Este é o Guia do Sobrevivente, um canal que fala de sobrevivencialismo e preparação para momentos de emergência. Foi a pedido do pessoal do Rio Grande do Sul que eu vim gravar esse vídeo para vocês. Dentro do sobrevivencialismo e da preparação, nós temos um conceito que é chamado de Bug Out Bag, que é mochila de emergência. A mochila de emergência é um conceito que já é amplamente utilizado no mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil está muito atrasado nisso. Então, atendendo a pedidos de muitas pessoas que são do sul do país, eu decidi fazer esse vídeo que é uma mochila de emergência de improviso. Como isso funciona? O correto seria você ter esses itens previamente preparados. Mas, se você não teve esses itens até agora, você já está numa cidade sitiada, você já perdeu acesso a muita coisa, sem energia, sem água, não dá para escolher muita coisa. Então você vai montar essa mochila com coisas que você provavelmente vai ter aí na sua casa. Eu vou tentar fazer ele o mais dinâmico possível, até porque pessoas em áreas de risco não têm internet à vontade disponível o tempo todo, correto? Bora lá. Tópico 1. Se você já está num cenário que as coisas estão difíceis, não dá para escolher muito. No dia a dia, você vai poder sair e escolher as melhores mochilas para fazer a sua evasão. Agora, não dá. Então, você vai escolher qualquer mochila. Sim, qualquer mochila, vale até aquelas de escola de criança, correto? Você vai pegar uma mochila e vai considerar o seguinte: ela tem que ser resistente. Essa mochila não pode simplesmente descolar das suas costas ou se abrir e espalhar tudo que tem lá dentro. Não, ela tem que ser uma mochila resistente. Então você vai escolher aí na sua casa que for mais resistente. Dentro dessa mochila aqui, você vai colocar um dos itens mais importantes para a preservação da vida. Esse aqui, ó, um kit de primeiros socorros. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a projeção é que não vai ter muita melhora nos próximos dias até a próxima semana. Isso significa que essas condições que a gente está vendo hoje podem piorar e muito. Então o que você vai fazer agora, prioritariamente, é pegar e juntar aí na sua casa tudo que você tiver de primeiros socorros. Sim, você vai imaginar uma embalagem para ele, nem que seja um saquinho plástico, e vai juntar ali tudo que você tem de primeiros socorros. Uma outra dica que é muito importante é que você dê uma olhada agora em todas as medicações que vocês têm aí, para evitar que elas sejam pegas, por exemplo, numa enchente, que elas sejam levadas embora e você precisa sair correndo atrás disso. Então, já faça uma reserva dos remédios que você tem aí de uso contínuo e principalmente de itens de primeiro socorro. Lembre-se, é isso que salva vidas, beleza? Já dando sequência a isso, nós vamos engatar já um próximo item que também salva muita vida. Lembrando que nós estamos fazendo isso sabendo qual é o cenário que está por vir, que é um cenário de alagamento, um cenário onde as pessoas ficam ilhadas e que vão ter que esperar resgate por muitas horas. Não dá para saber o que pode acontecer. De repente, a pessoa está presa dentro de um carro e do nada o carro sai sendo levado pela água. Ou então ela está em casa e a casa inteira sai arrastada pela água. Não dá para saber. Tem um item que vai fazer toda a diferença se você tiver um pedaço aí na sua casa. Esse item não precisa ser comprado de grandes fontes. A grande maioria deles vai ser encontrado em lojas muito baratas. E provavelmente, talvez, você até tenha um aí na sua casa. Corda. Corda é um dos melhores itens de autorresgate que existe para qualquer situação. Imagine só que você tenha que atravessar uma área de alagamento. Se você tiver um fio de corda que nem precisa ser uma dessas cordas de alpinismo, você já consegue fazer alguma diferença no seu resgate. Então, a gente já inicia com kit de primeiros socorros e uma corda aqui na nossa mochila. Não importa onde você está, se você está até a cintura no meio da água, em um determinado momento você vai sentir sede e você não pode de forma nenhuma beber água que passa em enxurrada, em alagamento, correto? Essa água é praticamente venenosa, cheia de impurezas. Você tem duas formas de contornar isso aí, principalmente na mochila que você está montando agora. Colocar água comprada. Pega umas garrafinhas de água e coloca lá dentro. Nem que você tenha que ir na torneira agora encher uma garrafinha PET vazia e colocar dentro da sua mochila. Deixe um estoque de água sempre dentro da mochila, correto? Ao lado dele, você vai colocar isso aqui. Isso daqui é água sanitária. Água sanitária a 2% sem perfume.
Ele é usado com essa roupinha chique aqui que você está vendo para lavar salada, alface, vendido em qualquer supermercado. Se você não tiver isso daqui, você vai literalmente abrir uma embalagem de água sanitária e colocar ela dentro de um vidrinho, deixar muito bem estipulado o que é, e com isso você vai fazer a purificação da água que você vai tomar. Eventualmente, se você não for tomar essa água, esse produto aqui vai ser essencial para você fazer toda a limpeza e desinfecção até do seu corpo, porque depois que você passa por uma enxurrada, você vai ficar com todas aquelas caracas, xixi de rato, bosta boiando, tudo ali em cima. Você vai ter que se desinfectar e isso daqui vai te ajudar pra caramba, correto? Então, um pequeno estoque de água e um pequeno estoque de água sanitária. Vale lembrar sempre que para usar isso aqui, para purificar a água, você precisa colocar 2 gotas de água sanitária por litro de água e esperar 10 minutos até ela fazer o efeito de purificação. Beleza? Vamos lá. Um dos efeitos colaterais de uma tempestade é o apagão que se segue. Provavelmente as linhas de energia são desligadas em áreas onde está tendo um risco muito grande de alagamento. Isso é óbvio, porque senão todo mundo seria eletrocutado. Nessa hora você vai precisar usar meios móveis, como por exemplo uma lanterna. Mas, como nós já estamos nesse meio há bastante tempo, já sabemos que você, se tivesse uma lanterna, ela já estaria na sua mão, não é? Ótimo, é isso mesmo. Coloque pilhas e material sobressalente ali na sua mochila BOB. Uma reposição para o caso de você ter que usar isso de emergência. E não despreze os meios antigos. Isso daqui, num cenário como esse que vocês estão, vale ouro. São velas. Se você puder e não tiver outro meio, pegue isso daqui e coloque na sua mochila de emergência. Associado a isso, você vai ter isso aqui, ó, que vai ter mais de um uso. É um isqueiro Bic. Sabe como você faz para manter tudo isso daqui perfeitamente seco e embalado? Eu vou mostrar para você agora. Eu estou imaginando que você está montando uma mochila de emergência agora, aí na sua casa, sem ter que sair e comprar muitas coisas, ok? Uma das coisas mais valiosas que você tem é isso daqui, ó, rolo de filme de alimentos. É com ele que você vai embalar tudo isso que eu estou mostrando para vocês. A vantagem desse tipo de filme aqui é que quando você passa um sobre o outro, ele meio que se gruda e ele veda muito bem. Então, desde o kit de primeiros socorros até todas as outras coisas que eu mostrei para vocês, isqueiro, vela, tudo mais, você vai embalar disso daqui e vai colocar dentro da sua mochila. Para que isso serve também? Para fazer mecanismos de emergências, gambiarras de emergência muito grandes. Você pode, por exemplo, pegar isso daqui e enrolar na perna antes de passar por uma enxurrada, por exemplo. Ele vai funcionar como se fosse uma capa de chuva improvisada, ok? Capa de chuva, que também é quase uma obrigação que você tem agora dentro de um kit de emergência como esse. Por quê? Porque a capa de chuva vai ser provavelmente o seu abrigo principal, a sua primeira barreira no meio de tudo isso que está acontecendo. Se você não tem uma capa de chuva, procure uma, providencie uma, faça uma. Pega um pedaço de lona, pegue um material resistente e faça uma capa de chuva. Você vai gostar muito de sair dessa zona de problema, dessa zona que está cheia de água e chegar num lugar um pouquinho mais seco. Então, garanta que você vai estar seco. Partimos daqui já ligeiro para o próximo item, que é também muito essencial. Dentro dessa mochila aqui, depois de tudo isso que você colocou, você vai colocar uma muda de roupa. Sim, uma muda de roupa vai te ajudar demais. Vai fazer exatamente o mesmo processo. Vai pegar a muda de roupa, vai colocar dentro de uma bolsa, de um saco e embalar ele muito bem. Pode ser um saco, até um saco de lixo muito bem embalado, uma sacolinha, seja lá o que for. Isso daqui vai fazer muita diferença. Mas se você não tiver, vai direto no plástico. Lembre-se sempre. Plástico é um baita de um isolamento em situações e lugares que estão absolutamente embaixo d'água. Você vai querer plástico numa situação como essa. E por falar em plástico, ele vai fazer total diferença para a próxima coisa que você vai fazer. Você vai pegar um saquinho plástico, vai verificar se ele não tem nenhum furo e vai colocar lá dentro os seus documentos. Sim, todo mundo tem algum documento que tem que preservar, nem que seja a escritura da casa, um prontuário médico, enfim, documento do carro, seja o que for. Você vai pegar todos os seus documentos,
vai colocar dentro de um saquinho plástico e isolar ele muito bem. Se você tiver uma fita adesiva, fecha também muito bem e põe no fundo da sua mochila. Dentro de uma mochila de emergência clássica que os sobrevivencialistas montam, ele vai ter alguma comida, geralmente uma ração de sobrevivência, um lambisco, alguma coisa que vai ajudar ele nesse trajeto de evasão. Você provavelmente não vai ter tempo de sair agora para comprar ração de emergência. Então você vai achar algumas comidinhas bem leves, salgadinhos, barrinhas de cereal e colocar dentro da sua mochila, de forma que eles fiquem bem secos e protegidos lá dentro, imaginando que essa mochila também vai passar por água parada e você vai ter que preservar muito bem tudo que estiver lá. Lembre-se sempre, você não está numa situação de caos social, não tem uma força estrangeira atacando o Brasil, nada do tipo. Você vai conseguir se deslocar, vai conseguir chegar numa escola, num centro que estiver pegando as pessoas que estão desabrigadas, e lá, com certeza, você vai encontrar alimento, nem que seja um sopão, alguma coisa. Então não se preocupa agora em colocar coisas muito elaboradas como comida dentro da sua mochila. Tenha um lambisco ali para o caso de você ter que ficar ilhado por muito tempo esperando o socorro. E o socorro é algo que você tem que considerar muito bem nessa situação. Não pense duas vezes se você tiver a necessidade de pedir ajuda. Não há vergonha nenhuma em ir lá e pedir ajuda, solicitar resgate. Ninguém nasceu o Rambo e muitas vezes você vai achar que pode atravessar uma situação e você vai estar se colocando em mais problema ainda. Então, presta atenção no que as autoridades que estão trabalhando naquele momento vão te orientar e tenta seguir o máximo possível essas orientações. E essas orientações geralmente são padrão para todo tipo de desastre natural. Quando a água começa a subir, por exemplo, você vai lá e desliga toda a energia da sua casa, porque sim, você pode ser eletrocutado pela rede da sua casa. Às vezes, a companhia elétrica não teve tempo, não identificou o alagamento na sua região e você pode sofrer um choque por conta disso. Se você tiver que sair da sua casa, tenta seguir mais ou menos pelo meio da rua, não pelas guias, não pelas partes que você vê que a calçada está sumindo. Se você tiver que sair de uma área alagada, você vai mais ou menos pelo meio da rua, sem encostar em poste, sem encostar em portão, sem encostar em nada. Você tenta passar o mais fixo possível. Se você tiver crianças, use o pedacinho de corda para guiar as crianças ou carregue elas no colo. Enfim, são uma série de orientações que vão acontecer à medida que a crise vai se desenrolando. E isso, uma das melhores formas de você ainda receber essas notificações é através de um pequeno rádio de pilha. Então, se você tem um pequeno radinho aí na sua casa, use esse pequeno radinho e tente buscar o máximo possível de informações oficiais. Informações que venham da Defesa Civil, dos bombeiros ou das pessoas que estiverem trabalhando ali para ajudar no resgate. Reiterando, essas dicas são para pessoas que já estão numa situação difícil e que podem encontrar tudo dentro de casa. As demais podem ainda achar alguma coisa no comércio local, como uma lanterna, pilha e outras coisas que vão compor ainda melhor uma mochila de emergência. A ideia é que você transfira um pouco de segurança para a sua responsabilidade e não fique esperando só resgate vindo de outros lugares. Nós não estamos falando aqui de um cenário onde está acontecendo uma guerra civil polarizada entre o lado A e o lado B. Não, é um cenário de desastre pura e simplesmente. E as pessoas tendem a ser mais solidárias. É possível que você encontre doações de cobertores, de roupas de criança, de papel higiênico, de material de higiene básica. Isso tudo geralmente é até cedido por algumas prefeituras e entregue muitas vezes por forças de segurança, como o Exército, Defesa Civil. Esses recursos acabam chegando de um jeito ou de outro. Por isso que você não precisa exagerar saindo com mochilas gigantescas das costas, porque de uma forma ou de outra você vai conseguir esses recursos, porque você não está num cenário pesado, você está no cenário onde as pessoas vão doar e as pessoas vão ajudar. Inclusive, nos últimos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, uma das coisas que ficou muito evidente foi a ajuda da população que estava em áreas que não foram afetadas. Inclusive com histórias de cobertores que foram doados na emergência e que voltaram para os donos.
Sim, muita gente que recebeu as doações acabou devolvendo depois, quando percebeu que não ia ser mais útil usar aquele cobertor ou não. Isso mostra como é complexo esse cenário. Não é uma disputa entre pessoas, e sim uma colaboração. Seja o mais colaborativo possível e tente ajudar ao máximo seus vizinhos, porque amanhã eles ainda vão acordar ali do seu lado. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de muita gente do Rio Grande do Sul que gostaria de ter uma visão geral, até para poder compartilhar para outras pessoas que estão lá vivendo essa situação de crise que é absolutamente difícil. Contra eventos da natureza desse porte, não há muito o que se fazer. Depois, quando tudo ficar mais calmo, aí sim você pode investir em preparo prévio, em fazer uma mochila melhor. Agora, você tem que pensar sim em sobrevivência, beleza? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Colabore, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar para mais pessoas e eu espero realmente que vocês tenham força para poder superar isso tudo. Fácil não é, mas dá para passar por essa fase. Vocês já passaram muitas vezes e vão superar de novo. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê no próximo. Até mais.